Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 27 de junho, nós estamos recebendo, com muito prazer, o presidente do Conselho Municipal da Juventude de Santos, jornalista Murilo Neto Gonçalves, e o também jornalista e professor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, Marcos Vinícius Batista. E agora nós vamos conhecer as manchetes dos principais jornais e sites com a jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: corrupção, crime hediondo. Na Folha de São Paulo, Supremo Tribunal Federal manda prender deputado e Senado endurece pena de corrupto. No Estadão, Congresso reage. Senado define corrupção como crime hediondo. No Santa Portal, Senado aprova projeto que torna corrupção crime hediondo. No site do Boc News, São Vicente entrega primeiras unidades do conjunto habitacional do Rio Branco nesta quinta. No G1 Santos e região, Itanhaém e Bertioga registram protestos nesta quarta-feira. E no portal da UOL, com protestos, vendas recuam até 70% no comércio de São Paulo. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem, e apesar das medidas anunciadas pelo governo federal e também pelo Congresso Nacional, medidas importantes como, por exemplo, a rejeição da PEC número 37, a proposta de emenda constitucional que limitava os poderes de investigação do Ministério Público, entre outras ações importantes como a definição dos royalties para áreas prioritárias como saúde e educação, 75% dos royalties para a educação e os outros 25% para a saúde, assim como a definição de crime hediondo para os casos de corrupção. Apesar de todas essas medidas, o fato é que as manifestações de protesto continuam em diversas cidades do país, inclusive registrando lamentáveis cenas de violência, como ontem em Brasília e em Belo Horizonte. Porque enquanto a seleção brasileira chegava a duras penas à final da Copa das Confederações vencendo o Uruguai, 50 mil pessoas protestavam no entorno do Mineirão, sendo rechaçadas pela polícia em atos de vandalismo, de violência, cenas lamentáveis como nós pudemos todos assistir. Diante desse quadro, resta saber o que é que vai acontecer, aonde esse movimento vai parar, se é que vai parar e como vai parar. Os governos estão agindo corretamente ou estão aturdidos, atordoados, atemorizados com tamanha pressão popular, com as vozes das ruas? Que avaliação, enfim, pode-se fazer desse momento histórico que o Brasil vive há 15 dias? Esses questionamentos, entre outros, serão tratados neste programa com os nossos convidados. Mas tudo isso daqui a pouco, assim que a Paula Paparelli nos trouxer as informações a respeito da previsão do tempo para hoje, do movimento de balsas e estradas. Paula. Chico, a previsão do tempo para esta quinta-feira ainda é de chuva, mas com possibilidade de abertura de sol. Melhora mesmo só a partir de sexta. A temperatura varia entre 18 e 22 graus em Guarujá. E a Tábua das Marés, as ondas podem chegar a 1,5 m às 4 horas da tarde. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito bastante complicado na chegada a São Paulo pelo sistema Anchieta Imigrantes, no trecho entre os quilômetros 15 ao 10. Está em vigor a operação 5x5, com as pistas norte da Anchieta e Imigrantes para quem vai sentido São Paulo. E as pistas sul da Anchieta e Imigrantes são utilizadas para quem vem sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais.
sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou ainda por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. Chico. Pois é, participe do Jornal em Foque questionando os nossos convidados. E nesse sentido eu gostaria de registrar aqui um agradecimento especial ao jornalista Uriel Vilas Boas, integrante do Fórum da Cidadania de Santos, que nos mandou um e-mail parabenizando pelo programa que aliás está completando um mês no dia de hoje, 27 de junho, programa que estreou, como todos nós sabemos, no dia 27 de maio. Ao Uriel, os meus agradecimentos pela manifestação de carinho, de apreço e dizer que ele é um telespectador atento e ontem observou muito bem o programa com o consultor portuário Sérgio Aquino e o jornalista José Carlos Silvares, que abordaram a questão colocada pelo Uriel sobre a MP 595, falta de planejamento no Porto de Santos. Muito obrigado, Uriel. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília. Há 50 anos formando e educando gerações. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana, você fica bem informado ao ler o jornal BocNews, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BocNews. Gostoso de ler e bom de negócios. Apoiar a cultura é valorizar as nossas raízes, é dar valor à nossa gente. Preservar nossas imagens, nossas cores, é você fazendo parte da história. E aqui na Pinacoteca, todo este acervo precisa da sua ajuda. Empresas de todos os tamanhos podem ter o selo de Empresa Amiga da Pinacoteca. É fácil participar. Ligue 3288-2260. Apoiar a arte faz bem. Você ganha, porque a sociedade ganha. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV, ao vivo nesta quinta-feira, dia 27 de junho. São 8 horas e 13 minutos e nós estamos recebendo hoje, com muito prazer, o presidente do Conselho Municipal da Juventude de Santos, o jornalista Murilo Neto Gonçalves, e o também jornalista, professor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta, Marcos Vinícius Batista. Eu gostaria de começar essa entrevista, esse bate-papo com os nossos convidados, Murilo, falando sobre a Conferência da Juventude do Mercosul, que vai acontecer em Santos amanhã. Santos será a sede dessa conferência. Eu gostaria de saber de você o seguinte: os jovens do Mercosul, para eles, os problemas são comuns e os desafios da juventude do Mercosul também? Obrigado pela presença, bom dia. Muito obrigado pelo convite. É importante a gente abordar essa questão da juventude aqui em Santos e, sobretudo, o cenário do país, o cenário do Mercosul, especialmente sobre essa conferência que acontece amanhã em Santos. Certamente o cenário é semelhante porque vivemos muito próximos, né? Cada país tem sua particularidade, tem sua realidade econômica, mas o Brasil acaba, até pela sua dimensão, acaba apresentando problemas diferentes, né? De repente, eu acho que até um pouco próximo dos problemas de cada país, pela sua dimensão
continental. Então, acho que é uma oportunidade importante que a população de Santos, da Baixada Santista, terá amanhã com essa conferência, que reunirá representantes de diversos ministérios dos países do Mercosul. E todos os países? De todos os países. Representantes. Todos os países confirmaram que enviarão representantes. Sim. Argentina, Colômbia, Peru, Chile. E nós aqui teremos a oportunidade dos jovens da Baixada e principalmente os gestores que trabalham a política pública de juventude, de conhecer a realidade de cada país, de promover um intercâmbio de informações. E essa conferência ela vai marcar, na verdade, o encerramento do ano da juventude no Mercosul. O Estado de São Paulo liderou esse processo de diálogo com os países e o governo do Estado de São Paulo, através da Coordenadoria de Políticas Públicas de Juventude, que ela hoje está ligada à Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, ela escolheu a Baixada Santista para sediar isso, até porque a Baixada tem tido um destaque muito grande no cenário nacional, até em aplicação de políticas, Santos, sobretudo, né, e as cidades da Baixada. Então, é uma oportunidade importante que todos terão de amanhã, a partir das 8 da manhã, conhecer esse cenário do Mercosul em relação às políticas de juventude. Muito bem. É aberto ao público? Aberto ao público. As inscrições podem ser feitas no próprio local, a partir das 8 da manhã. E será no Mendes Plaza Santos? Será no Mendes Plaza, no Hotel Mendes Plaza, ali em cima do Shopping Miramar. E a partir disso, a gente terá, a partir das 8 horas, os jovens podem fazer o credenciamento e a abertura está marcada a partir das 10. Virão jovens caravanas aí dos 9 municípios, né? Nós tivemos ontem uma reunião no Condesb, que tratou dos últimos detalhes, então a partir de amanhã nós teremos aí um público estimado de cerca de 500 pessoas. Muito bem. Aí uma bela iniciativa do Conselho Municipal da Juventude de Santos, enfim, dos jovens de todo o Brasil, de todo o Mercosul. Professor Marcos, muito obrigado pela presença. Obrigado, Chico, pelo convite. Bom dia. Agradeço. Eu gostaria da sua avaliação a respeito dessa conferência e também eu acrescentaria a seguinte pergunta, professor. Nós teremos em julho a Jornada Mundial da Juventude da Igreja Católica no Rio de Janeiro, em meio a essa situação que o Brasil vive, esse momento histórico que o Brasil vive. Que avaliação o senhor faz da nossa conferência aqui, dessa iniciativa e, ao mesmo tempo, da Jornada Mundial da Juventude? Há risco, há ameaça para essa jornada diante do cenário que o país vive? Bom, eu não sei se exatamente é uma ameaça, mas é um momento propício. De qualquer maneira, é inevitável que nesses dois eventos a gente vai ter a discussão sobre o que está acontecendo no Brasil agora, né? Principalmente pelo fato de que o Brasil é o principal representante, no caso do Mercosul, pelo seu tamanho, pela sua força política, né? E existe uma possibilidade real de que esses protestos prossigam, né, até a gente ver uma emenda, vamos dizer assim, junto com o evento da Igreja Católica, né? E nada mais propício, porque a expectativa é de alguns bilhões de jovens no Brasil, né? E essas manifestações, esses protestos são capitaneados essencialmente pela juventude. Foi a juventude que se mobilizou, foi a juventude que acionou o gatilho de todos esses protestos. E um evento que vai contar com a presença do Papa Francisco, quer dizer, é um Papa que está também da Igreja Católica e que estará no Rio de Janeiro neste evento. Aproveitando essa questão levantada sobre a Conferência da Juventude do Mercosul, que acontece amanhã, eu queria registrar aqui que um dos integrantes do Conselho Municipal da Juventude foi eleito membro da Câmara, coordenador da Câmara Temática de Políticas Públicas para os Jovens do Condesb. Condesb, que o Murilo fez referência, que é o administrador de empresas especializado em políticas para a juventude, o Wellington Araújo. Parabéns a ele por essa eleição para a coordenação da Câmara Temática da Juventude. Tá certo? É isso mesmo. Foi ontem a eleição, né? O antigo coordenador, que era do Guarujá, o Fábio Antunes, conduziu esse processo de eleição. E o Wellington, até pelo seu destaque regional, foi eleito por unanimidade, né? Por todos os municípios. A relatoria ficou com o jovem Diogo Ranalli, lá da cidade de Bertioga. E nada mais justo, o Wellington conduziu o processo de um relatório de políticas públicas aqui da Baixada Santista. Nós hoje temos um mapeamento das políticas que estão sendo executadas em todos os 9 municípios. E a partir disso a ideia é agora partir para um segundo passo para criar um guia, publicar esse guia
para que todos tenham acesso nas políticas, tanto aqui municipal como nas outras cidades, para ter justamente essa integração metropolitana, que é o sonho de todos os municípios, né, que a gente sempre tem como meta. Sem dúvida. E nós vamos falar o programa inteiro sobre essas manifestações que se espalham pelo país, mas eu gostaria de começar, Murilo, falando sobre a sua avaliação como presidente do Conselho Municipal da Juventude e do papel da juventude santista nesse movimento. Olha, a Santos demonstrou até de uma maneira muito organizada nesse processo de manifestações. A partir do dia 17 de junho, essas movimentações, as manifestações cresceram muito, né, a partir das redes sociais e ganhou força. É importante destacar o papel do Movimento Passe Livre aqui em Santos, que iniciou esse processo de mobilização pela internet, ligado até aí a alguns partidos de esquerda que também colocaram isso, destacaram isso, né, logo no início, mas eu acho que a partir do dia 17 ela ganhou um corpo muito maior. Né? Nós do Conselho ficamos muito felizes, né? Esse é o nosso grande objetivo, o nosso grande desafio é sempre a mobilização de jovens nas nossas ações, enfim, nas nossas execuções de reuniões ordinárias, extraordinárias e nossos eventos externos, como a Semana da Juventude, que acontece em agosto. Então, a gente vê uma mobilização que reúne milhares de pessoas, né, na Avenida da Praia, de ficar muito animado e pelo menos esperançoso que a classe política, que os grandes jornais, né, olhem a juventude de uma maneira, não como nós sempre ouvimos, né, pelas redes sociais, olha, o jovem é alienado. Eu acho que a gente está mostrando que está conectado, né, está em rede, independente de estar na rede social agora nas ruas, nós estamos em rede para cobrar da classe política mudanças, e uma mudança primeiro de comportamento. E no seguinte sentido, a gente colher esses resultados com ações, com políticas públicas efetivas que retornem para a sociedade, né? São muitos impostos, né? A gente quer que isso retorne agora de uma maneira efetiva. Eu queria ouvir o professor Marcos, que é professor de diversos jovens, enfim, universitários. Como é que você vê o papel do jovem santista nesse movimento, professor? Inclusive, o jornal A Tribuna, por meio do IPAT, o Instituto de Pesquisa da Tribuna, realizou uma pesquisa junto aos santistas e essa pesquisa detectou 83% dos santistas, dos entrevistados, portanto, estariam a favor dessas manifestações, professor? Olha, Chico, Santos não é muito diferente do que está acontecendo no restante do país. Esses protestos, hoje, eles são como a água que entornou do copo, né? Porque é um processo de 2, 3 anos, né? A gente teve, por exemplo, no ano passado, protestos contra a corrupção em Santos, protestos contra as condições do sistema de transporte coletivo, teve a marcha da maconha, teve a marcha das vadias em relação à violência contra a mulher, né? Todos esses movimentos já tinham acontecido via redes sociais. Né? Então, são 2, 3 anos de um processo que agora acabou canalizado num grande tema, que foi a questão da redução das tarifas, e gerando uma série de temas periféricos. Né? No caso recente das últimas 3 semanas, a gente tem protestos que começaram em Santos, né? Depois foram para São Vicente, Guarujá, resolvendo as suas particularidades, que era o caso da tarifa, reduções, congelamento em Santos, redução em Guarujá, por exemplo. Né? E agora a gente tem um segundo momento, que é uma série de outros protestos, muitas vezes mais violentos, né? Nos bairros periféricos. Então, você tem protestos acontecendo na área continental de São Vicente e protestos acontecendo, por exemplo, em bairros periféricos de Cubatão. Né? O que a gente não sabe, e qualquer previsão é um chute mesmo, qual é o próximo capítulo dessa novela, vamos dizer assim, dessa história de cidadania das últimas 3 semanas. Né? O fato é que Santos foi a primeira cidade da região a canalizar os protestos, que foram se disseminando pelas demais cidades da Baixada. A gente teve em Bertioga, ontem houve em Itanhaém, né? Então, cada cidade... Praia Grande também. Praia Grande, em cada cidade a juventude está se organizando, né? E tentando resolver, num primeiro momento, a questão do transporte público.
O que gera uma pergunta: qual é o próximo tema dessa agenda dos protestos? Porque muitos dos subtemas são ligados à esfera nacional e não à esfera local. Agora, professor, muitos prefeitos, muitos municípios estão adotando o passe livre. Não é o caso de Santos. Não é o caso ainda da Baixada. Na Baixada nós tivemos, a prefeita Márcia Rosa está anunciando hoje a redução da tarifa. Não se sabe ainda o valor, o tamanho dessa redução. Mas demorou, Chico. Ela demorou. Sim. Guarujá, a prefeita reduziu a partir de 1º de julho em 10 centavos, passando para 2,80. Em Praia Grande, o aumento havia chegado a 3,20, voltou à condição original de 2,90, que é o mesmo valor de Santos. Santos também não reduziu. Santos, como disse o professor Marcos, congelou. Agora, em algumas cidades do país, vem ganhando força o movimento passe livre para o estudante. Isso pode chegar por aqui? Para a gente chegar no passe livre, a gente vai ter que discutir a questão do subsídio ao transporte público. Sim. Né? E não é é uma ação que acontece em muitas cidades brasileiras, nas médias e grandes cidades, né? E nas cidades pequenas, onde tem o passe livre no Brasil, é por subsídio, né? O problema é que nós trabalhamos com uma porcentagem baixa, 15%, 20% do valor da tarifa. Sim. O que é diferente das principais capitais europeias, por exemplo, Amsterdã, Berlim, Paris, que trabalham com margens de 45%, 60% do valor da tarifa subsidiado pelo poder público. Né? Então, para a gente chegar num passe livre, né, a gente tem que entrar nessa discussão do subsídio, ou seja, quem vai bancar... Quem vai pagar? Quem vai pagar essa conta? É aquela velha história, não tem almoço de graça, né? E que é importante frisar para o nosso telespectador que o passe livre não é ônibus de graça. Porque, na verdade, o contribuinte, o cidadão, já está pagando o custo daquela tarifa que é subsidiada pelo poder público. Exatamente. Né? Então, acrescentando as informações que você passou, todas as cidades agiram, né, nas suas respectivas velocidades, vamos dizer assim. Santos agiu rápido, né, congelou a tarifa. Cubatão demorou muito tempo, houve protestos muito violentos na cidade. A prefeita foi, de certa maneira, lenta em tomar essa decisão, né? Mas tem uma questão que foi importante essa semana, que foi o fato da MTU ter decidido reduzir em média 15 centavos o preço da tarifa intermunicipal, que aí entra na discussão da região metropolitana da Baixada Santista. Que ainda é muito cara, né, professor? Que ainda é muito cara, que está nas mãos de 2, 3 empresas, né? E que boa parte da população já tem o seu cotidiano metropolitano, porque mora em Praia Grande, trabalha em Santos, mora em São Vicente, trabalha em Santos, mora em Cubatão, trabalha em São Vicente, e usam esses serviços, né, que também são ruins e são muito caros. Você tem ônibus lotados de linhas intermunicipais a 1h da tarde, por exemplo, o que não deveria acontecer. Sem dúvida. Inclusive, essa questão do transporte, que é uma questão central, foi adotado um pacto nacional do transporte público, com investimentos anunciados pela presidente Dilma da ordem de 50 bilhões na mobilidade urbana, para ampliação das linhas de metrô, melhoria do sistema de ônibus, de trens, etc. Mas nós vamos continuar conversando sobre todos esses temas em razão das manifestações de protesto que varrem o país daqui a pouco. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir.
Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Projeto 5, sua casa decorada com qualidade e bom gosto. Pisos laminados e vinílicos nacionais e importados. Cortinas e persianas sob medida. Papéis de parede nacionais e importados. No aniversário da Projeto 5, quem ganha o presente é você. Agora com box e espelhos sob medida. Projeto 5, Rua Conselheiro Lafayette, 106, em Baré, Santos. www.projeto5.com.br. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 27 de junho. São 8 horas e 31 minutos. Nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV, recebendo o presidente do Conselho Municipal da Juventude de Santos, jornalista Murilo Neto Gonçalves, e o também jornalista e professor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta, Marcos Vinícius Batista. E agora temos uma pergunta de um internauta, não é isso, Paulo? Isso, Chico, é da Maria Helena, ela é do Marapé, moradora do Marapé. Ela pergunta para o Murilo: o que o jovem tem que reivindicar hoje em Santos, além da tarifa? Olha, é uma pergunta complicada, na verdade, porque hoje a gama de manifestações e até das reivindicações ela é muito ampla. Eu acho que o jovem está consciente sobre todos os problemas que acontecem no Brasil, como nós comentamos aqui, sobre a PEC, que interfere diretamente no processo de justiça, né? Mas eu acho que aqui em Santos, pelo menos pela pauta de reivindicações do Movimento Passe Livre, dos grandes objetivos era a redução pelos ônibus intermunicipais. Isso foi alcançado. Mas, sem dúvida nenhuma, que as questões da saúde, ela ainda é muito precária, falta muito investimento da saúde. Nós tivemos ontem aprovado esse dinheiro dos royalties, mas é um dinheiro que a gente não sabe muito bem quando vai chegar, né? Se vai chegar. Então, dos contratos a partir do final de 2012, a gente não sabe exatamente quando esse dinheiro vai ser aplicado e quando vai refletir na saúde, nos hospitais. Vai chegar na ponta, né, para atender bem o cidadão. Exatamente. Mas eu acho que, de uma maneira geral, ações para que nós tenhamos um reflexo, uma transformação realmente no país, eu acho que a gente não tem que tratar só as questões atuais, nós temos que tratar a prevenção. É o investimento em políticas públicas de educação, saúde, para que daqui a 10 anos, né, eu já deixarei essa idade que hoje falam de juventude. Você não vai ser mais o presidente do Conselho da Juventude. Eu não vou ser mais o presidente da Juventude, mas com certeza os meus filhos, os nossos filhos, eles estarão melhor atendidos, né? Sem dúvida nenhuma. Até porque, olha, a juventude tem pressa. Este país tem pressa. São tantos anos de tantos desmandos, tanta disfarçatez, tanto desmazelo, tá certo, em relação à população, que este país tem pressa, a juventude tem pressa. E nesse sentido, professor Marcos, a questão do foco, discute-se muito a questão do foco desse movimento, que é uma manifestação com foco difuso, não sabem exatamente o que querem. Como é que o senhor vê essa questão? Há necessidade de um foco específico daqui para diante? Olha, Chico, o que está acontecendo é que nós não temos ainda muita ideia de como avaliar essa série de protestos. O que os intelectuais, os jornalistas, os políticos têm feito é tentar avaliar esses protestos por instrumentos, de certa forma, ultrapassados, quer dizer, que é tentar entender o que está acontecendo agora por rótulos, né? Por temas, tentando procurar lideranças onde não existe liderança,
tentando localizar um centro para que se possa dialogar com esse centro, quando, na verdade, os protestos eles são consequência da própria natureza das redes sociais, né? Do Facebook, do Twitter, em que você não tem centro, você tem exatamente essa difusão, né? Essa diluição das ideias, das reivindicações, e cada região vai acabar entrando nas suas reivindicações particulares, né? Por exemplo, você tem lugares onde a seleção brasileira está jogando e tem o problema dos estádios, das obras, em que os protestos são mais focalizados nas obras da Copa do Mundo. Aqui na Baixada Santista, por exemplo, nós vimos o foco no transporte, né? A questão é, qual é o passo seguinte? O que a gente pode testemunhar nos próximos dias, né? Você tem uma pauta ainda genérica, saúde, segurança, educação, né? Que ainda não se materializou num centro, num foco. E talvez isso não aconteça. A gente não sabe se realmente é possível localizar um centro. Até porque não há liderança, não há nenhum tipo de instituição por trás, né? Nem sindicatos, nem ONGs, nem partidos. Muito menos os partidos. Muito pelo contrário, né? Os partidos foram rechaçados. Então, é uma forma diferente de fazer política, né? De quem está aprendendo a fazer política fazendo mesmo, na prática, né? Sem as teorias, sem toda aquela discussão intelectualizada, né? E isso acaba gerando uma dificuldade, inclusive para nós jornalistas, de entendermos o que está acontecendo. A lógica é exatamente uma lógica nova. E a própria classe política, que está funcionando por ato reflexo, ou seja, completamente perplexa, reagindo pontualmente, né? Ou seja, aprovando, por exemplo, o Congresso Nacional em massa, um monte de projetos, né? Sem discuti-los, né? Justamente por medo, né? Dessa reação das ruas. O Congresso está a classe política completamente aturdida, atônita, atemorizada, e vai aprovando o que tiver. Vejam, senhores. Ontem, dia de Jogo do Brasil, semifinal da Copa das Confederações. Todo mundo trabalhando. É verdade. Nunca jamais na história deste eu tenho percebido. Se viu algo semelhante. Né? E votando exatamente o crime hediondo, fixando como crime hediondo os casos de corrupção. Mas veja só, Chico, se você pegar o transporte coletivo aqui na Baixada Santista, que foi a discussão inicial, né? Todos os prefeitos agiram por ato reflexo. O governador Geraldo Alckmin agiu por ato reflexo. Sim. Ou seja, ele suspendeu o reajuste do pedágio, suspendeu o reajuste das balsas, Santos congelou a passagem, os outros prefeitos foram reduzindo, né, com exceção de São Vicente e Mongaguá, os outros prefeitos foram reduzindo as tarifas, né? Os prefeitos pagaram para ver e acabaram saindo chamuscados dessa história, né, como Cubatão, que esperou chegar num grau de violência para que a prefeita reduzisse, né? Porque é um absurdo pagar 3,10 numa cidade como Cubatão, né? Então, assim, todos os políticos acabaram trabalhando por ato reflexo. E viram, né? Eu tenho percebido, na verdade, nessa questão, uma inversão, porque acho que na história recente do nosso país, nos últimos 5 anos, nós tivemos uma potencialização, um foco muito voltado para a questão das minorias, né, para as reivindicações das minorias. Então, nós temos aí hoje, por exemplo, a Secretaria Nacional de Juventude. O principal programa da Secretaria Nacional de Juventude hoje o nome do programa é Juventude Viva, voltado à questão do genocídio da juventude negra. Então, nós vemos os grupos das minorias, né, nós vemos essa polêmica do Congresso em relação aos evangélicos, né, com a questão da cura gay, que é uma aberração, né? Então, nós temos a questão da pauta da juventude negra, a juventude LGBT, as mulheres, né, se organizando hoje em movimentos, cobrando essas reivindicações. Então, nesses últimos, os próprios ciclistas nas cidades lideraram movimentos para a ampliação da malha cicloviária. Mas hoje, eu acho que a classe política ela respeita muito o número, né? Assim como a imprensa gosta muito de trabalhar os números. E eu acho que a classe política hoje está respeitando mais a população em relação a isso. Então, é claro que ela não pode ser refletida
num desespero, como a gente tem observado no Congresso, pautando a PEC 37, tinha inicialmente adiado, retorna, aí vota, e você vê o ímpeto, né, até para a questão do plebiscito que está se discutindo para a consulta da reforma política. Então, eu vejo que hoje a classe política ela respeita mais, e esse efeito eu acho que é importante destacar. No início, nós tivemos uma pequena mobilização durante esses anos, eu mesmo cheguei a participar em 2010, 2011, da Marcha contra a Corrupção em São Paulo, na Avenida Paulista, e reuniu 2, 3 mil pessoas, né? 2 a 3 mil pessoas. E hoje você vê que o movimento é muito maior. Então, o político, o governante, né, o homem público, ele respeita essa massa. Então, eu acho que essas medidas, mesmo que a princípio nós observamos que até um pouco precipitadas, né, por parte do poder público, eu acho que ela vai refletir e a gente vai ganhar força cada vez mais. O caso da PEC 37, que limitava poderes de investigação do Ministério Público, né, dificilmente essa PEC seria rejeitada pelo Congresso Nacional, se não fosse, sem dúvida nenhuma, a pressão das ruas, as vozes das ruas, o clamor popular, sem dúvida. E acabou sendo rejeitada quase que por unanimidade. Apenas meia dúzia de congressistas, acho que foram 8 ou 9, que votaram a favor da PEC. Se você me permite, Chico, discordar um pouquinho do Murilo. Claro. Na verdade, a classe política, ela teme as massas. Exatamente. Nesse sentido, eu entendo respeito diferente de medo, né? Porque você respeita ou por admiração, sim, ou você respeita por medo. E eles estão com medo. Com medo em que sentido? Daqui a 15 meses a gente tem um processo eleitoral. Daqui a 15 meses a gente tem uma eleição. E a gente tem esse vício da cultura política, no qual passa uma eleição, boa parte dos políticos começa a pensar na eleição seguinte. No dia seguinte. Né? Então, essa reação do Congresso Nacional de votar uma série de projetos, né? Que também é uma outra questão da cultura política, né? Os políticos, com concordância de boa parte da população, entendem que fazer poder legislativo é aprovar lei. Sim. Né? Quando, na verdade, a gente mal consegue cumprir as leis que já existem e criar mecanismos para que esse cumprimento aconteça. Ou fiscalizar o executivo, que é a principal tarefa do legislativo. Exatamente. Nós temos aquele outro efeito também, que da classe política, de maneira geral, né, tanto a legislativa quanto a executiva, ela está muito distante da realidade da população nas ruas. A gente tem que destacar isso, né? A classe política não anda de ônibus, não utiliza o serviço público de saúde, né? Os filhos da classe política dificilmente estudam em escolas públicas. Não é só uma questão de demagogia. Olha, que às vezes a gente vê essas correntes também na internet, né? Os filhos dos políticos têm que estudar em escola pública. Eu acho que não é bem o caminho, mas é importante, eu concordo com o Marcão, né? Tem essa questão do respeito, mas no sentido realmente de temer a reação popular, não só a reação violenta, mas a relação que é refletida nas urnas. Que é histórico. Todas as revoluções, independentemente do nível de impacto delas, e a gente pode ir da Revolução Francesa até protestos mais recentes em localidades menores, né? Você sempre tem 2 pontos chaves, né? O primeiro, os governantes, a elite política, teme as massas e busca o tempo todo adestrar essa massa. Né? E segundo, quando você tem reações violentas, né, que parte da imprensa classifica como vandalismo, baderna, etc., o alvo geralmente são os símbolos de poder. Ou seja, a massa não pode atacar diretamente os políticos porque eles estão encastelados, né, nas suas torres de marfim, mas a massa vai lá depredar o quê? A prefeitura, a sede do governo, o símbolo de poder. Agora, nesse sentido, professor Marcos, que lição fica desse episódio, de toda essa situação, desse momento histórico que o país vive, para a classe política? O que eles podem aprender com isso, quer dizer, considerando-se o pleito geral, as eleições gerais do ano que vem? Olha, Chico, a impressão que eu tenho é que a classe política continua agindo em cima dos velhos moldes, ou seja, respondendo pontualmente às reivindicações, né? Na hora que o protesto está batendo na porta, aí o político resolve
dar um jeito naquele problema. Sim. Né? E a impressão que eu tenho, olhando para o Congresso Nacional nos últimos dias, é que, infelizmente, não há interesse em aprender, né, com isso. Há uma aposta de que esses protestos, essas manifestações vão diminuir, vão desaparecer com o tempo, né, contando que você tem 15 meses até a eleição e que nesses 15 meses, né, tudo vai se ajeitar, tudo ficará como está e aí para essa classe política, esses parlamentares, nós estaríamos retornando ao modelo antigo de distanciamento entre o poder e a população. Honestamente, eu não vejo interesse da classe política em aprender com isso. Até porque eles demoraram para entender o que está acontecendo. Acho que não entenderam até hoje. Entenderam até agora. E olha, nós temos eleição daqui a 15 meses, mas temos Copa do Mundo daqui a 12 meses. Exato. E a Copa do Mundo vai se encerrar 3 meses antes das eleições gerais do ano que vem. É verdade. Eu acho que, na verdade, a gente tem que ter um efeito inverso, né? Não só a gente aguardar essa conscientização da classe política. Eu acho que nós temos que investir justamente na juventude, que é a pauta hoje aqui do programa, né? Sem dúvida. Nós temos que investir na conscientização política dos jovens, na formação política, não na formação política partidária, como, né, algumas pessoas entendem que é a melhor maneira de formar o jovem, mas a formação de consciência cidadã. Nós, no Conselho da Juventude, iniciamos um projeto no mês passado, que são encontros itinerantes. Nós realizamos o primeiro encontro itinerante na Escola Treinasse, com cerca de 70 jovens. E abordamos temas como, por exemplo, emprego e empreendedorismo. Tivemos 3 ou 4 convidados falando sobre o tema, realizamos dinâmica e assim, até pela surpresa da escola, do envolvimento no jovem em relação a esses temas. Nós tivemos quase 3 horas de discussões, de debates, e foi muito importante, muito salutar. A gente pretende repetir isso nas escolas, porque quando a gente não é aquela questão da galinha e do ovo, né? Quando a gente não consegue, na marra, mudar esse caráter político atual, nós temos que formar para no futuro termos políticos mais conscientes, né? Sem dúvida. Tomara que isso continue, porque é fundamental a questão da educação. 75% dos royalties do petróleo para a educação é uma conquista, é um avanço e a saída realmente é a educação. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o Jornal em Foque. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Estúdio Planejados, seu ambiente com mais estilo e personalidade. Preços e prazos de entrega que atendem à sua necessidade. Contamos com um moderno sistema de montagem de seus projetos com produtos e serviços diferenciados que prezam pelo seu estilo. Os ambientes da sua casa merecem uma atenção especial. Tecnologia, design e sofisticação você encontra na Estúdio Planejados. Rua Marcolina Conceição 12 em Baré. Telefone 3307-9224.
Estamos de volta com o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. São 8 horas e 49 minutos e nós estamos recebendo o presidente do Conselho Municipal da Juventude de Santos, jornalista Murilo Neto Gonçalves, e o jornalista e professor universitário Marcos Vinícius Batista. E temos agora, Paula, mais uma pergunta de um internauta, não é isso? Isso, Chico, é do Érico, ele é morador ali do bairro do Estuário. Ele pergunta agora ao Marcos Batista. Como é que você analisa o papel das universidades e dos universitários nesse movimento que toma conta de todo o país, Marcos? Olha, Paula, o movimento da juventude, ele é composto, pelo menos nas grandes e médias cidades, em sua maioria por universitários, né? É o pessoal que está estudando no ensino superior, que está indo para a rua, né? Muitos deles são engajados em movimentos sociais, né? Muitos deles fazem parte, por exemplo, do Passe Livre, ou do Centro dos Estudantes, ou de parcelas da juventude de partidos políticos, inclusive, né? Eles conseguiram, o movimento inicial do Passe Livre conseguiu atrair a atenção dos estudantes universitários, inclusive por uma questão prática, direta, que é a passagem de ônibus mesmo, né? A gente tem problemas muito sérios aqui na região para os universitários. Por exemplo, um universitário que mora na cidade náutica em São Vicente, que pega um ônibus aqui na Conselheiro Nébias, depois da faculdade, ele chega em casa no mesmo horário que um aluno que pega o mesmo ônibus aqui na Conselheiro Nébias, mas fretado, e mora em Peruíbe. Eles chegam em casa no mesmo horário. Então, eles sentem na carne esse problema que foi o estopim, o gatilho, né? E eu senti nessas últimas 3 semanas, dentro do cotidiano da universidade, um envolvimento muito grande dos alunos, os alunos preocupados, os alunos discutindo isso nos corredores, porque tem a ver diretamente com a vida deles. O papel da juventude, dos universitários, é fundamental nesse movimento, né, Murilo? Sem dúvida, de uma maneira geral, os universitários eles estão mais em rede, né, presencialmente, do que normalmente outros movimentos juvenis. E aí a comunicação se dá rapidamente, né? Exatamente. Mas eu acho que é importante observar e destacar o papel e, de repente, a consciência de outros movimentos, por exemplo, né? Nós tivemos aqui, recentemente, o crescimento de movimentos de hip-hop, por exemplo, que promove essa cultura de rua, porque tem a literatura diz, né? Os muros sociais dizem alguma coisa, né? Eles estão dizendo alguma coisa para a população e para a classe política, né? O que a gente vê, de repente, no grafite na rua, ela reflete também uma crítica, uma ironia sobre a situação atual. Então, claro, o universitário sempre terá um papel importante, mas eu acho que eu particularmente estou muito feliz com a ampliação disso, né? Com a grande mobilização, com as pessoas saindo com a rua com seus filhos, idosos, gente que participa, pessoas, né, que participaram de outros movimentos, né, em décadas passadas, né, até mesmo no período de ditadura militar, nós tivemos o retorno disso nas ruas, né? Então a gente hoje é muito mais fácil acompanhar essa ressonância em todas as cidades, todos os estados. Então é importante destacar também as comunidades, né, tradicionais, né, as comunidades caiçaras que também estão muito esquecidas. Então, eu acho que, de uma maneira geral, o universitário sempre vai liderar esse processo, mas eu acho que a grande massa ganhou o respeito, né? E a partir também do momento particularmente em São Paulo, quando teve uma ação mais enérgica da polícia, a gente teve essa reação, essa mudança, e até mesmo as pesquisas, né, que baseiam que a grande maioria da população, quase 80%, 90%, é a favor das manifestações. Então, a gente vê um resultado diferente nisso. Porque o jovem, perdão, Chico, o jovem, ele é mais visceral, né? O jovem, como você disse, tem pressa. E realmente é fundamental que tenha pressa, porque o que a gente vê em todos esses movimentos, historicamente falando, que os jovens estão sempre à frente, né? E até porque eles ainda não envelheceram, para dizer o óbvio, e não maturaram essas questões, claro, né, para gerar aquela acomodação. Exatamente. Né? Mas, independentemente da idade,
o cansaço é geral. A sensação de cansaço é geral. De esgotamento, né? De insatisfação, de inconformismo, né? Que é Agora, dizer aos nossos telespectadores que não se preocupem, que não é a onda de protesto que está chegando aqui, é apenas o boom imobiliário, né? E aos nossos convidados também, em função da obra que está sendo realizada aqui ao lado. Mas, professor Marcos, eu queria lhe colocar a questão, nós já estamos nos aproximando do final do programa, uma questão que me pareceu interessante, que foi a pesquisa feita pelo Instituto Datafolha junto aos manifestantes a respeito da sucessão presidencial. E apontando entre os manifestantes, jovens, universitários em sua maioria, a preferência pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, que aparece nessa pesquisa com 30% das intenções de voto para presidente da República, enquanto que a presidente Dilma, candidata à reeleição, tem 10%. Como é que o senhor analisa essa preferência dos manifestantes pelo ministro Joaquim Barbosa? Olha, Chico, em primeiro lugar, a gente vê que mesmo nas ruas, mesmo protestando, os jovens ainda estão, nesse aspecto, moldados num olhar político já pré-existente. Que se traduz de que maneira? Pela personalização da política. Ou seja, não entender que o processo político eleitoral deveria ser a discussão de um conjunto de ideias, de grupos políticos, né? Que isso acontece na prática, mas que está traduzida na personalização, né? Isso me leva ao segundo ponto, que é o fato de que os jovens, é perfeitamente natural que eles escolham um sujeito que tem a vida passada praticamente intocável, um sujeito que está à frente e se envolvendo, não se omite de uma série de discussões públicas e, mais do que isso, dá declarações de indignação, né, inclusive pelo posto que ocupa, né, que caem com uma luva, né, em relação à indignação dos jovens, né? E isso também, como consequência, essa pesquisa mostra o baixo índice de intenção de voto dos principais peões do tabuleiro, a Dilma, o Aécio, o Eduardo Campos, que é inexpressivo nas pesquisas, né? O fato de uma insatisfação com tudo isso que está aí. Quer dizer, o personalismo também se faz ao contrário, né? Os ícones políticos do momento representam todos os erros cometidos pela classe política. É isso. Concorda, Murilo? Rapidamente, nós já estamos no final. Eu concordo com o professor Marcos. Eu acho que hoje, na verdade, o Joaquim Barbosa reflete, talvez, na grande mídia, né, a imagem de maior seriedade que nós temos hoje na classe, nas três esferas de poder. Assim. Exatamente. Então, eu acho que isso, como está refletido nessa questão do próprio julgamento do mensalão e de outras questões que de repente, até a PEC 33, que nós não falamos aqui, mas que também acaba interferindo, né, na independência dos três poderes, que também é uma outra aberração que deve ser pautada, porque também é motivo de pauta das manifestações pelo Brasil. Então, eu acho que essa seriedade do ministro Joaquim Barbosa, ela está sendo refletida nas pesquisas também, concordo com o professor. Muito bem, Murilo, nós teríamos muito mais a conversar, mas vocês sabem, somos limitados pelo tempo. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque, muito obrigado, professor Marcos, pela presença aqui no Jornal em Foque, e eu agradeço a todos vocês, especialmente aos telespectadores, e faço um convite para que participem da Jornada da Juventude do Mercosul, que acontece em Santos amanhã, no Mendes Plaza, com entrada gratuita, conferência para todos os interessados. Muito obrigado pela atenção, pela audiência, pelo carinho, e amanhã nós estaremos de volta, 8 horas da manhã, em mais uma edição do Jornal em Foque. Muito obrigado e até lá. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.